dia, Pai do Senhor. Domingo 7 de março, 7 da manhã, hoje um pouco mais tarde. Vamos estar refletindo sobre a oração dominical. O texto base, Lucas capítulo de número 11, e o versículo 1 a seguir, a oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhes disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Mais do que nunca, a nação brasileira precisa buscar o Senhor. Mais do que nunca, nós precisamos buscar o Senhor. E essa aqui é a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos quando ele estava orando. E com o pretexto de que também os discípulos de João oravam, e os discípulos de Jesus dizem que não sabiam orar. E aí eles pedem para que Jesus ensine a orar. E aí nós temos essa oração modelo que é orada todas as vezes que inicia-se uma aula, todas as vezes que inicia-se a reunião. E vamos estar falando um pouco sobre ela. Em primeiro lugar, quando a gente ora, nós temos a convicção e a certeza, a nossa fé é de que Deus, ele tem o poder de nos ouvir, mas que, ao mesmo tempo, ele não é obrigado a nos atender, porque somos seus seguidores, somos seus súditos, e ele está num patamar mais alto. Ele é o nosso Senhor. Mas por que eu vou orar? Eu vou orar para ter intimidade com Deus. Eu vou orar para buscar uma linha tênue com Deus, para que eu possa entender qual a sua vontade, qual o seu querer para a minha vida. E se lhe apraz ele me responder. E se ele não me responder, pode ter certeza que foi o melhor para nossas vidas. Mas aqui segue a oração modelo para que Deus possa estar atendendo a nossa oração. E quem nos ensinou essa oração foi Jesus, oração dominical. E começa dizendo assim: Pai, santificado seja o teu nome. Não se começa a oração pedindo a nós, ou falando de nossas queixas, ou pedindo perdão pelos nossos erros, que somos tão pequenos. Se inicia a oração glorificando, exaltando, bendizendo o santo nome de Jesus. Para adentrarmos ao trono da graça de Deus, primeiro temos que exaltar Ele. Quando se vai direcionar alguma coisa a alguma autoridade, primeiro saúda Ele e pode ter certeza, com todas as nuances daquela ocasião, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, e aí com todo cuidado vai saudando ele, para depois se direcionar às demais pessoas, aos ouvintes, para buscar a presença de Deus da mesma forma. Ele é a autoridade das autoridades, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, é o governador dos governadores. Então, para se direcionar a ele, primeiro tem que começar exaltando a ele, glorificando a ele, dizendo quem ele realmente é. Pai, santificado seja o teu nome. Primeiro isso, aleluia. Venha ao teu reino. Eu estava postando esses dias alguma coisa nesse sentido quando fui à igreja. Aí eu coloquei no meu subtítulo de status, se não me engano, do WhatsApp, que indo congregar, todo arrumado indo congregar, porque na realidade o templo, a morada do Espírito Santo sou eu, tá? Venha a nós
ao teu reino. Eu sou casa, eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo de Deus. O reino somos nós, né? É, é por isso que Jesus disse: a minha paz eu vos dou. E Pedro disse assim: é a paz de Deus, em Pedro 5,7, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Então, essa quietude espiritual, essa paz de Deus, nós já temos. E quando começamos a glorificar Ele, buscar Ele em oração, pedimos para que Ele venha até ao nosso reino, para que nos preparamos para isso, para que depois a gente venha começar a pedir para que assim Ele possa estar nos ouvindo e nos atendendo, se lhe apraz, se lhe apraz. Venha ao teu reino somos nós, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Isso é referência ao maná que caiu no deserto durante 40 anos. Talvez aquela não seria a comida que a nação de Israel queria. Até certa feita, eles murmuraram acerca disso, mas tinha os ingredientes, os nutrientes, as vitaminas necessárias para que eles viessem passar aqueles 40 anos no deserto e sobrevivesse todas as adversidades da vida. Muitas vezes o nosso alimento não está como o que pensamos ou o que queremos, mas aqui Jesus nos ensina dar-nos o pão nosso de cada dia. E a gente está vendo aí nessa pandemia uma tristeza muito grande, os comércios se fechando, lockdown em São Paulo, e a gente fica pensando, meu Deus, como é que um pai de família que vive nas calçadas, trabalhando durante o dia para comer à noite, vai conseguir sobreviver? E aqui olhando para a palavra de Deus nos ensina o pão nosso de cada dia. A gente não tem que juntar tesouros nessa terra. A gente não tem que nos desesperar diante das adversidades. Temos que buscar um Deus grande, pedir para que Ele desça até o nosso reino e vamos começar a pedir a Ele o necessário para a nossa sobrevivência, que Ele vai nos dar, que Ele vai nos dar. Davi diz assim: fui moço, estou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Nessa trajetória de 40 anos de vida, de muitas adversidades, nunca faltou o necessário para a minha sobrevivência. E eu tenho certeza que não vai faltar o necessário para a tua sobrevivência também, e para com a vida daqueles que estão passando por essa adversidade. O Deus da providência há de suprir a necessidade de cada um deles. Oremos, oremos, oremos. O Brasil mais do que nunca necessita de buscar a presença de Deus, buscar a presença de Deus. E o que é mais interessante é que nesse particular nos ensina. Eu morava na roça e a preocupação do meu pai era comprar alimentação logo do ano inteiro, quando terminava a colheita. E aqui Jesus nos ensina: vamos comer hoje. Se tem para hoje, glória a Deus. É porque o de amanhã já está guardado. O de amanhã já está guardado. Deus há de providenciar. E o que é interessante, que na nação de Israel, às vezes, que ele guardar o pão com medo de morrer de fome, aquele pão no dia seguinte já tinha mosto. Não servia para nada. Para nada, para nada, para nada. Isso é muito maravilhoso. Não vamos nos preocupar com o dia do amanhã. O dia do amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Hoje tem o pão e pode ter certeza que não vai faltar. Não vai faltar. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa os nossos pecados, porque também perdoamos a qualquer que nos deve.
nós temos o poder de perdoar pecados é, horizontal, sim, pecados vertical, não. Pecado vertical só nós enquanto igreja. Agora, pecado horizontal, aquele que vai e que vem, nós temos esse poder. A Bíblia nos ensina que nós não devemos deixar que o sol venha se pôr sobre nossa ira. Se temos alguma coisa com o nosso irmão, vamos chegar nele e conversar. Se temos alguma coisa com o nosso cônjuge, vamos chegar nele e conversar. E vamos estar nos perdoando uns aos outros. O perdão mútuo. Agora, o perdão vertical é só Deus e nós, enquanto igreja do Senhor. Que na outra oportunidade, se Deus nos permitir, irei estar tratando sobre esse tema, esse tipo de perdão. Nós temos esse poder, mas enquanto igreja, enquanto instituição, enquanto a Bíblia diz que tudo que ligar no céu é ligado na terra, enquanto igreja, tudo que desligar no céu é desligado da terra, enquanto igreja. E aí há um processo certo para isso, de perdoar pecado. Enquanto igreja, sim, mas enquanto ser humano, enquanto cidadão comum, não. Este tipo de pecado vertical, não. Agora, o pecado que alguém fez contra mim, eu posso perdoar. E que eu fiz contra essa pessoa, eu posso chegar nela e estar pedindo perdão pelo meu erro. Não, já fiz tantas e quantas vezes. Já fiz pessoas chorarem, mas eu tive a humildade de pedir perdão pelos meus erros. A gente vive numa geração imediatista que parece que ninguém mais erra. E se erra, faz de conta que não erra. Mas a Bíblia nos ensina a pedir. Assim, quando nós pedimos perdão dos nossos pecados a Deus, nós temos que ter em mente que temos que perdoar aquele que nos ofendeu, porque só assim Deus vai estar perdoando os nossos pecados. Que Deus possa falar melhor ao seu coração essa manhã. Não nos induza ou não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Tiago, capítulo 1, meu irmão de Jesus, fala acerca disso. Que Deus, ele não tenta a ninguém. Mas por que na oração dominical, Jesus nos ensina acerca de não nos conduzir em tentação? Porque até ele mesmo foi tentado durante 40 dias e 40 noites no deserto. Ele foi tentado por quem? Ele foi tentado pelo inimigo de nossas almas. Ele foi tentado pelo inimigo de nossas almas. Mas como? Se Deus não induz ninguém à tentação? Mas aí há uma linha tênue. Não cai uma folha de uma árvore, sei que não venha a ser permissão de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Então, logo que Jesus foi tentado, foi porque Deus assim o permitiu, para que ele pudesse ser aprovado diante daquela adversidade. Deus não é um deusinho pequeno que venha tentar ninguém, de forma nenhuma. Deus não tenta ninguém, mas Deus muitas vezes permite que venhamos ser tentados para que ele possa estar vendo a nossa fidelidade para com ele. Então, na oração dominical, a Bíblia nos ensina: Senhor, não nos induza à tentação, não nos induza, porque o ser humano, ele é ruim por si só. O ser humano, ele é induzido pelos seus próprios erros ao pecado. Pecamos 24 horas por dia no falar, no agir e até mesmo no se omitir. A gente já está pecando. E aí, na oração dominical, Senhor, desvia-nos desse tipo de tentação. Livra-nos de todo o mal. E eu posso dizer essa manhã, amém. Que Deus possa falar melhor a tua vida, como falou a minha vida de uma maneira forte essa manhã. E que
Oremos, busquemos ao Senhor, porque vivemos dias maus no Brasil e a Bíblia nos ensina que se clamarmos ao Senhor, o Senhor ouve o nosso clamor e Ele há de nos atender. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando e que tenhamos um domingo abençoado em nome de Jesus.